Olá! Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Já o chamaram mão santa de Bispoeta. Já o chamaram mão santa, Oscar Schmidt, o rei da cesta. É mão treinada, não esqueça. 1000 arremessos por dia espanta. Rogério Ceni, o ex-goleiro, treinava até a exaustão para se tornar campeão e também um artilheiro. Bob, skatista incansável, muitos treinos enfrentados e muitos ossos quebrados, busca de sucesso incomparável. Na língua também é assim. Muitas folhas rabiscadas, leituras em muitas jornadas, o estudo nunca tem fim. E o garimpo não para, palavra exata é ouro, e eu quero este louro, conquistar a rima rara, e acima de tudo, encantamento, e cantar em cada verso a beleza do universo, da leitura em breve momento. E eu vou dizer para vocês um detalhe. Quando eu escolhi mencionar esses ídolos, são ídolos, eu admiro muito, tanto o Oscar Schmidt do basquete. O Oscar Schmidt terminava o treino, sabe o que ele ia fazer? Ele não ia para a casa dele, ele ficava arremessando sozinho, 1000 arremessos, 1000 arremessos. Por isso que ele falava, não é mão santa não, é mão treinada. O mesmo vale para o Rogério Ceni. Rogério Ceni, exímio goleiro e exímio batedor de falta, ele também acabava o treino, todo mundo ia embora, ele sozinho empurrava lá. Não sei se vocês todos assistem futebol, mas no treino eles têm lá uma simulação de barreira. Então ele empurrava aquela barreira sozinho e ficava lá treinando sozinho. 100 chutes, 200 chutes, 300 chutes. Aí não é à toa que ele conquistou tudo que ele conquistou, foi goleiro artilheiro com mais de 100 gols. E o Bob Burnquist, que apesar do nome bastante diferente, é brasileiro, hoje ele tem uma super rampa de skate lá nos Estados Unidos, mas ninguém vê a quantidade de ossos que ele já quebrou no corpo para conseguir essa excelência que ele conseguiu. Isso vale também para a língua portuguesa, ou seja, para quem se põe a escrever, não é da noite para o dia que nós vamos conseguir o resultado que nós queremos. Por isso que o nosso curso de língua portuguesa não é simplesmente dicas de língua portuguesa. Aqui a nossa proposta é fazer com que as pessoas se interessem e leiam muito, escrevam muito. Não tem problema errar. Errar faz parte do treino. Erra, joga fora, tenta de novo e é assim que nós vamos conseguir sucesso. Em geral, eu não costumo fazer isso, eu não costumo explicar poema, não costumo falar a respeito do que foi escrito. Mas essa introdução é necessária para vocês entenderem que a nossa proposta é justamente essa, fazer com que nós consigamos escrever com o treino, com a prática, que é o que fazem os grandes campeões. Bem, agora nós vamos prosseguir com a nossa teleaula, mas antes disso vou propor que vocês se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem os vídeos e ao final podem colocar suas opiniões, suas sugestões a respeito da nossa teleaula. Tudo certo, Elidio? Tudo certo. Podemos prosseguir? Yes! Vamos! A oração e as funções oracionais. Estamos entrando agora na nossa 7ª parte, sujeito e predicado. Antes de passarmos à descrição dos termos sintáticos integrantes da oração em português, precisamos falar de algumas noções que se fazem necessárias a que tal tarefa se realize o mais adequadamente possível. Estas noções dizem respeito a termos nucleares e marginais, marginais no sentido de que estão à margem, e termos argumentais e não argumentais, termos opcionais e não opcionais, e, finalmente, termos integráveis e não integráveis. Vamos tratar primeiro dos termos nucleares e marginais. Numa oração como Graciliano falou de termos universais em seus romances. Além de Graciliano e
falou que são núcleos do sujeito, isso é muito importante, e do predicado, temos os termos de temas universais, e em seus romances, que se dizem nucleares do ponto de vista sintático-semântico, porque estão intimamente referidos à relação predicativa, já que os romances de Graciliano Ramos, Não, já que temas universais está na outra linha. Aqui? É. Que temas universais explicita aquilo de que falam os romances de Graciliano Ramos, enquanto em seus romances faz alusão ao tipo de escritos nos quais o autor fala desses temas. Já em Certamente Graciliano viveu experiências amargas durante sua vida. Antes de prosseguir, tem aqui uma vírgula, nós vamos prosseguir depois, nós vamos fazer a pausa para água. O professor Bispoeta está com todas as suas teleaulas no YouTube. Quem tiver interesse de ver algumas das teleaulas que já foram colocadas lá na playlist, é só procurar Bispoeta no Google, vai direcionar para o YouTube, entra na playlist e escolhe o tema. É isso, né, professor? Exato, exatamente, Elide. Você é maravilhosa, Elide. E também aproveitar para dizer para a Zanir, que é a nossa assistente assídua das nossas teleaulas, dizer para a Zanir que ela também pode fazer isso. Se ela perdeu alguma aula, alguma teleaula, é só ela ir na playlist, verificar qual foi a aula que ela perdeu e assistir, sem problema nenhum. Estou trazendo aqui o Labirinto da Palavra, porque eu gosto muito do título desse livro. O Labirinto da Palavra, além de ser uma obra muito interessante, se compõe de crônicas que foram publicadas no Jornal de Literatura Rascunho de Curitiba de 2008 a 2011. É uma literatura que eu recomendo, é uma leitura muito recomendada. Espero que vocês gostem do Labirinto da Palavra. Bem, prosseguindo então com as nossas considerações a respeito da oração e as funções oracionais, nós paramos aqui, eu vou retomar. Certamente, Graciliano viveu experiências amargas durante sua vida. Muitas experiências amargas e, durante sua vida, são nucleares. São nucleares, porque também estão intimamente ligados, pelas relações sintáticas e semânticas, à função predicativa da oração, que tem por núcleo o verbo viveu. Tal não ocorre, porém, com o termo certamente, que não está referido nem somente ao sujeito, nem somente ao predicado, mas a toda oração. Esta independência sintática e semântica lhe permite deslocar-se livremente nos limites da oração. Vejam só essa repetição aqui para entender melhor como essa partícula certamente pode se deslocar tranquilamente pela oração sem que mude o sentido do período. Certamente, Graciliano viveu experiências amargas durante a sua vida. Tudo bem? Graciliano viveu certamente experiências amargas durante a sua vida. Graciliano viveu experiências amargas, certamente, durante a sua vida. Graciliano viveu experiências amargas durante a sua vida, certamente. Inclusive, eu gostaria até de fazer uma observação, que esse certamente poderia até ser suprimido desse período. É claro que aí nós vamos perder essa ênfase do certamente. Mas se nós lermos sem o certamente, Graciliano viveu experiências amargas durante a sua vida. Fica só uma afirmação sem essa ênfase do certamente. Esse termo certamente, verdadeiro comentário à parte do narrador, se considera um termo marginal da frase de que nos ocuparemos mais adiante.
Número 3. Termos argumentais e não argumentais. Se os termos nucleares se referem sintática e semanticamente à relação predicativa da oração, eles nem sempre o são no mesmo grau de coesão e de dependência ou subordinação. Assim, na oração, Graciliano conheceu experiências amargas durante sua vida. Tem uma vírgula, então Tem uma vírgula. continua. Continua na oitava parte, na próxima teleaula. Não percam a próxima teleaula, vai ser muito emocionante. Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula, agradecidos pela reverência, pela honra de vocês acompanharem as nossas teleaulas. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.